Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo nós iremos resumir a lição 9, que tem como título Gog e Magog, um dia de juízo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Utilize também os nossos vídeos na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. O textuário diz: E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntar em batalha. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 8. A verdade prática: a palavra profética anuncia que, antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. A leitura bíblica em classe encontra-se em Ezequiel capítulo 38, versículos do 1 ao 6 e o 39, versículos do 1 ao 10, que nós não iremos ler, mas iremos aqui fazer menção ao longo do nosso comentário. A palavra-chave é juízo. Hoje nós temos 3 objetivos, cada um especificamente para um ponto da lição. Primeiro é identificar Gog, segundo, identificar Magog, e o terceiro é explicar o contexto escatológico da profecia. Nessa lição, na profecia de Ezequiel, vai tratar dos eventos que ainda não ocorreram na terra de Israel, especificamente com aquela nação. E nós vamos ver aqui, ao longo do nosso comentário, a possibilidade de ser aplicada, como os intérpretes desse texto, eles veem essa profecia. Você também vai ver que o nosso comentário ele vai ficar no final do vídeo para ser aproveitado, seja para fazer uma revisão da aula ou mesmo para a escola dominical devidamente adaptado, se assim o desejar. Nós vamos para o nosso esquema resumo. Primeiro ponto, sobre a identidade dos povos invasores, parte 1. O número 1, os invasores, está nos versículos 38, 6 e 39, 2. Para nós entendermos os nomes que a profecia envolve dos invasores da terra de Israel, é preciso identificá-los tanto no contexto do próprio profeta, bem como no contexto atual onde nós vivemos. Em Ezequiel 38, versículo 8 e versículo 16, aparecem duas expressões, fim dos anos e no fim dos dias, respectivamente. Isso mostra o tempo da invasão, que não era necessariamente no tempo do profeta Ezequiel. Isso pode ser um indicativo depois da restauração do Estado de Israel, bem como pode ser também antes da tribulação ou no início dela. Esta expressão não é a mesma da Batalha do Armagedon, conforme o livro de Apocalipse. Os povos indicados aqui na coalizão do príncipe, em Ezequiel 38, versículo 5, diz os persas, etíope e os de Put. Mostra que os inimigos vêm tanto da parte do norte como do continente africano. E o capítulo 39, versículo 4 ao 6, a profecia antecipa a derrocada de Gog e seus confederados. O número 2, compreendendo a profecia. Ezequiel, na sua mensagem no capítulo 38, mostra que não era para a sua geração. A mensagem do profeta não dizia respeito ao seu tempo, à sua geração, conforme Ezequiel 36, versículo 24. Mas para quando Deus restaurasse o seu povo da diáspora em um tempo distante. É necessário também identificarmos os povos para compreendermos a profecia, tanto no contexto de Ezequiel, os povos referentes à profecia, como no atual contexto. O número 3, Gog. No capítulo 38, versículo 2, a parte A, e o 39, versículo 1, a parte A, aparece esse termo Gog. Em Ezequiel, e mais duas vezes, uma no Antigo e outra no Novo Testamento. Em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 4, fala dos descendentes de Ruben. E no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 8, mostra a revolta de Satanás, isto depois do milênio. Esta expressão também aparece na enciclopédia judaica, como sendo o rei Giges, da Líbia, região da Anatólia, na Turquia.
Mas na profecia de Ezequiel parece indicar um título, como para Faraó, rei do Egito, Chá, rei da Pérsia, ou mesmo César, na antiga Roma, e não se referir propriamente dito a um nome pessoal. Segundo ponto, sobre a identidade dos povos invasores, parte 2. O número 1, Magog. No capítulo 38, versículo 2, a parte B, 39, versículo 1, a parte B, e o versículo 6, a parte A, aparece o termo Magog, que é um dos descendentes de Jafé, filhos de Noé. Mas aparece em Ezequiel como a descrição de um lugar. Em fontes antigas, Magog é descrito como os habitantes do Cáucaso, procedentes de Gomer. E ainda o historiador judeu Flávio Josefo, que viveu entre os séculos I e II de nossa era cristã, ele identifica Magog como escita, etnias nômades do norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Em Colossenses capítulo 3, versículo 11, talvez seja uma menção que Paulo faz citação em relação a este povo, onde diz, onde não há judeu nem grego, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. O número 2, Meseque e Tubal. No capítulo 38, versículo 2, a parte C, 39, versículo 1, a parte C, aparece Meseque e Tubal, que são dois dos filhos de Jafé. Em Gênesis capítulo 10, versículo 2, diz: os filhos de Jafé são Gomer e Magog e Madai e Javã e Tubal e Meseque. Tubal e Meseque. E Tiras. Esses dois filhos de Jafé originaram os reinos frígios da Capadócia, na Anatólia. Gomer, que é um dos filhos citados, ou o primeiro da lista dos filhos de Jafé, pode ser identificado como o povo Cáucaso, comentado anteriormente. O número 3, a coalizão de Gog. No capítulo 38, versículo 5, e o versículo 6, aparecem 5 povos descritos: persas, etíopes e o de Puti. Com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Torgama. Versículos 5 e 6. Observe o que o comentarista ele mostra fazendo um apontamento. Na Bíblia hebraica, emprega o nome Cush para a Etiópia, Put para a Líbia. Ambos, Cush e Put, são descendentes de Cã, filhos de Noé. O norte da profecia aparece esses lugares: Mesopotâmia, Ásia Menor, as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. Eles mudaram o nome de Persa para Irã no ano de 1935. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, sobre o contexto escatológico. O número 1, Gog e Magog. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque de Tubal, é uma das mensagens mais difíceis de se interpretar da antiga aliança, da profecia de Ezequiel. Muitos acreditam que esta expressão pode ser algo genérico para indicar o futuro inimigo de Israel. Em todo caso, a profecia ela mostra que todos os inimigos de Israel serão derrotados, porque o Senhor Deus está com seu povo. O número 2, como a Rússia aparece nesse contexto? Observe que a expressão em Ezequiel 38, versículo 2, príncipe e chefe de Meseque de Tubal, e vai se repetir novamente no capítulo 39, versículo 1, aparece esse termo chefe, que no hebraico é Rosh. Essa expressão, essa palavra, ela é traduzida na Septuaginta por Rosh, que é mantida em algumas versões das traduções brasileiras de nossas Bíblias. Foi a partir das semelhanças de sons desses termos hebraicos traduzidos para a Septuaginta Rosh, que alguns intérpretes identificaram Rosh como sendo a Rússia, Meseque com Moscou e Torgama com Tobolsk, cidade russa.
O número 3, origem da interpretação. Apesar de alguns críticos na atualidade afirmarem que essa interpretação da identificação do termo Rosh com Rússia parte dos pentecostais ou mesmo dos dispensacionalistas, na verdade, a sua origem está em Gesenius, que é um orientalista alemão que viveu entre os séculos 18 e 19, do ano 1787 ao ano 1842. Em seu lexo, ele identifica em Ezequiel 38, versículo 2, o termo Rosh como sendo a Rússia, uma parte de sua interpretação. Isso ganhou um impulso maior a partir da Guerra Fria, onde a antiga União Soviética com os Estados Unidos disputavam influência, principalmente no Ocidente. Depois da Guerra Fria, essa interpretação ela voltou com mais ênfase em virtude do conflito naquela região nestes últimos anos. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, como conclusão, gostaria de fazer a citação do que o comentarista pontua aqui. É importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final desse período. Cabe também ressaltar que a invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20, versículo 8, pois a profecia empresta de Ezequiel esse nome. Independente da interpretação da atualidade por parte de alguns comentaristas, o importante é nós sabermos que Deus ele já deu antecipadamente a vitória ao seu povo. Deus nunca perdeu em batalha e ele vai trazer o juízo sobre o pecado do mundo. Que nós possamos ter isso em mente e saber que o Senhor Jesus está voltando. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.